você que está conosco nessa manhã de quinta-feira, hoje 14 de setembro, dia da cruz. Você já ouviu falar na cruz? Obviamente que já, muitas incontáveis vezes. Você deve saber que foi na cruz que o Filho de Deus foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Você deve saber que a cruz era símbolo de maldição. Todo aquele que era dependurado na cruz era considerado maldito, e Jesus se fez maldição por mim e por você. Tamanho foi o seu amor, tamanho foi a sua paixão e compaixão por cada pecador. Por isso, nesse dia da cruz, muitas pessoas conduzem um crucifixo dependurado no pescoço, às vezes de prata, de ouro. E eu preciso falar que este crucifixo de prata e de ouro não representa a cruz e o madeiro que Jesus, o Filho de Deus, tomou sobre os seus ombros, carregou até ser crucificado, por amor a mim e a você. Portanto, nesse dia da cruz, pense no que Jesus suportou. Suas mãos foram cravadas, seus pés, uma coroa de espinhos sangrando sobre o seu rosto, tudo por amor a mim e a você. É bom que você, nesse dia da cruz, reflita no que representa, no que significa a cruz de Cristo, que ele carregou por mim e por você até a morte. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar, para nos resgatar e, sobretudo, para nos salvar. Portanto, nesse dia da cruz, guarde esta breve reflexão no seu coração. Logo mais estaremos ouvindo a continuidade do estudo que nós estamos ministrando sobre a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos dando continuidade hoje. Você ainda ouvirá o cantor e pastor Paulo César, do grupo Logos, louvando a Deus dentro de instantes. Portanto, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Antes, porém, quero lembrar a todos que nesse domingo, dia 17, a nossa igreja do Calvário, estará realizando mais uma conferência missionária. Foi especialmente convidado para estar conosco a missionária Margarete. Ela estará falando sobre o ministério transcultural em países da Europa. Portanto, é bom que você esteja conosco. E à noite, o diácono Emmanuel estará falando também sobre o mesmo tema, Ministério de Missões Transcultural. Portanto, grave em seu coração, não esqueça, para aqueles que não conhecem, não estão ainda lembrados, a Igreja do Calvário, ela está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Vá prestigiar esta conferência neste domingo pela manhã, a escola dominical às 9 horas e o culto divino à noite às 18 horas. Quero deixá-los agora com o cantor e pastor Paulo César, louvando a Deus. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo
minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor, ele procura a todo custo para impedir que o trabalho de Deus possa avançar. Por isso que ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração. Paulo sentia, o coração dele estava lá. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Eu quero estar aí, eu queria estar com vocês, por mim eu já estava aí. Então, meus irmãos, essa foi a luta que Paulo enfrentou quando se sentiu impedido de rever os irmãos que estavam ali em Tessalônica, devido às ameaças de morte, devido ao que ele estava sofrendo por causa dos judeus. Daí ele fazia essa comparação de órfãos cujos pais, eles estão presentes no coração, mas não estão pessoalmente, fisicamente. Somente o coração, o sentimento de amor, o sentimento de ajudá-los, o sentimento de socorrê-los, o sentimento de ajudá-los a se firmar mais e mais. Então ele estava privado de visitá-los. É exatamente isso que ele externa, sentimento por aqueles os quais ele desejava ardentemente revê-los. Por cerca de 2 vezes, inclusive, ele tentou ir. Sabe, irmãos, enquanto eu estava preparando esse texto, estudando essa passagem, eu me lembrei de alguns momentos na minha vida como pastor. Quantas vezes eu, que gosto muito de visitar, hoje estou impedido de visitar pessoas que estão hospitalizadas, principalmente quem está na UTI. Eu tenho dito isso aqui para os irmãos, por recomendação médica. Eu fiz uma cirurgia de coração e o doutor Mirabô disse: olha, o senhor evite de visitar hospitais, o senhor evite. O senhor hoje está muito vulnerável a contrair alguma bactéria hospitalar, infecção hospitalar, então evite de ir. Mas eu fico arrasado lá por dentro, quando eu vejo pessoas daqui da nossa comunidade, que estão hospitalizadas, às vezes está na UTI, eu digo: meu Deus, quanto eu gostaria de ir lá levar uma palavra de conforto, como eu gostaria de estar lá para dizer para aquela pessoa que ela tenha ânimo, e conte com as nossas orações, lê um texto da palavra de Deus. Eu tenho algumas fotos que eu guardo de recordação, e uma delas eu não posso esquecer, pelo menos do nosso irmão Isaac, quando ele estava hospitalizado na UTI, e eu fui lá, e eu nem tirei aquela foto, foi a sobrinha dele, a tia dele que tirou essa foto. Eu estava com a máscara de proteção facial, e ele muito magrinho, muito fragilizado, continuamos orando por ele inclusive, ele ainda está em tratamento, e alguém tirou essa foto, depois mandou para mim. Eu fiquei impressionado, porque ali estava uma demonstração, não é que eu estivesse querendo que aquela foto, aquela imagem fosse divulgada em redes sociais, eu nem percebi, eu estava orando na hora, orando por ele. A pessoa foi lá, tirou uma foto naquele momento, e eu, depois que recebi, eu digo: que quadro lindo esse, o pastor socorrendo, ajudando, auxiliando, levando uma palavra de conforto para uma ovelha. Hoje eu não posso fazer isso, por isso eu faço aqui, inclusive de público, eu visito mais domiciliarmente. Eu não tenho mais essa condição de estar visitando o hospital, mas como é importante. Eu me vi assim nessa situação de Paulo aqui, quando ele disse que não estava podendo ir, mas estava presente de coração, do coração, com tanto mais empenho,
diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Então esse foi um sentimento que Paulo externou, e quando eu estava preparando esse estudo, eu comecei a me sentir também assim. Também comecei a me sentir assim também. No verso 18, Paulo diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes, porém Satanás nos barrou o caminho. Satanás nos barrou o caminho. Daí o título, as investidas de Satanás. Então ele procura prejudicar, ele procura interromper, ele procura obstruir, ele procura realmente trazer dificuldades para que você não se sinta com aquele desejo realizado. Então, nesse verso 18, ele diz: por isso quisemos ir ter a vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes, contudo Satanás nos barrou o caminho. Meus irmãos, Satanás e os demônios, todos eles trabalham resistindo contra o crescimento do reino de Deus, contra o crescimento e o progresso da igreja, contra a obra missionária, contra a conversão das almas perdidas. Por exemplo, nós vamos tomar aqui um exemplo bem recente. Nós, através do DEMIC, em parceria com o Dom, abrimos um trabalho no México. Inclusive o pastor Jackson sempre se comunica comigo, e logo no início tudo parecia favorável, tudo parecia muito bom, mas de repente uma luta, ao ponto dele ser ameaçado de deixar o México. Gente, vocês já pensaram? O obreiro foi para lá pregar a palavra, mas Satanás criou uma situação que daqui a pouco ele manda para mim, para o pastor Antônio Júnior: orem porque eu estou sendo ameaçado até de ser deportado. Já pensou, Diácono Assis? É luta. Satanás procura realmente dificultar tudo. Então, meus irmãos, não é diferente como foi naqueles dias. Então Paulo por 2 vezes programou ir até Tessalônica, mas ele disse: Satanás impediu. Satanás e os seus demônios são os responsáveis diretos por todos os obstáculos para impedir a propagação do Evangelho. Por esse motivo, meus irmãos, há uma grande necessidade de se orar, jejuar, clamar, pedir que Deus guarde os seus filhos, abençoe os seus servos, proteja, como Paulo fez aqui nesses versículos que nós lemos. Então há uma grande necessidade de orar pelos missionários, pelos obreiros, pelos trabalhos, as frentes de trabalho de evangelização, porque não é fácil, é um campo de batalha. Vocês já viram quando antigamente, hoje mais não se usa, e ainda usa, mas não com muita, hoje é tudo, as armas hoje de conflitos, elas são armas atômicas, são armas nucleares, mas antigamente eles colocavam, quando estavam enfrentando um exército, enfrentando um inimigo que queria invadir, eles colocavam minas, para que quando aqueles inimigos viessem invadir ou ameaçar tomar conta da cidade, ou daquele país, ou daquele estado, quando eles fossem, sem que eles soubessem, estavam aquelas minas ali, e aquelas minas, a proporção que eles iam andando, elas explodiam, e causavam muitas mortes. Então, nós estamos num campo minado, o mundo jaz no maligno, então a gente tem que ter muito cuidado, hoje mesmo, agora mesmo, a gente tem que ter cuidado até no que a gente está falando, a gente tem que coar as palavras, filtrar as palavras, fazer evitar que a gente, por causa de uma palavra, a gente seja desmonetizado e a gente perca o direito da gente estar aqui divulgando a palavra de Deus. Hoje está desse jeito. Então, Paulo diz aqui que Satanás nos barrou o caminho por 2 vezes. Olha, irmãos, eu estava me lembrando, lá no livro do profeta Daniel, nós encontramos no capítulo 10, versículos 13 e 14, Daniel tendo uma experiência muito parecida com essa de Paulo. Ele orou, e diz o texto sagrado que por cerca de 21 dias, Satanás, prefigurado pelo rei persa,
o rei da Pérsia, foi preciso vir um anjo Miguel para ajudá-lo, para que a oração fosse ouvida, para que a oração fosse atendida, para que a oração fosse respondida. Essa experiência está lá no livro de Daniel. Ele orou durante 21 dias, Satanás resistindo para que aquela oração não fosse respondida, no sentido assim de ele ver os efeitos da resposta da oração. E aí Satanás muitas vezes usa governantes, usa autoridades, não é? A gente vê isso muito na vida de muitos países onde não há liberdade mais de expressão religiosa. Infelizmente isso acontece não só aqui em nosso país, mas no mundo inteiro, em qualquer lugar. Então as investidas de Satanás são as mais estratégicas que vocês possam imaginar. Então Paulo viveu esse sentimento não apenas em relação à igreja lá em Tessalônica, mas ele viveu esse mesmo sentimento com relação aos cristãos que estavam em Roma. No capítulo 1 do livro de Romanos, versos 10 e 11, olha o que é que Paulo expressou ali: em todas as orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, Deus me ofereça uma boa ocasião de visitar-vos. Então Paulo teve esse mesmo sentimento de se sentir impedido de, antes dele ser preso e ser conduzido a Roma, ele desejou ir àquela igreja, mas não pôde, por causa das perseguições. Nós vamos ver, portanto, que não só uma vez, não duas, mas várias vezes, nós vamos ver inclusive no versículo 11, ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ora o sentimento de Paulo aqui, desejando ir lá, para que aqueles cristãos se firmassem na palavra. Não é que a presença de Paulo ia mudar, mas a presença de Paulo lá era como se fosse, eles iam se sentir um certo apoio espiritual, aquele apoio que eles precisavam receber com a presença presencialmente do apóstolo Paulo. Então Paulo teve esse mesmo sentimento pelos colossenses, conforme estamos vendo aqui, e também no versículo 1, capítulo 2, que nós estamos vendo, ele: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Ele estava se referindo à igreja de Laodiceia, né? E por quantos me viram face a face. No verso 5 do capítulo 1 ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então esse sentimento, meus irmãos, todo pastor deve ter. Não só foi Paulo, todo pastor deve ter esse sentimento, principalmente quando ele percebe que uma família ou uma ovelha está necessitada, não é apenas de uma palavra de conforto, não é apenas de uma palavra de consolação, mas é a presença do pastor, às vezes um ombro amigo. Eu estou me lembrando aqui de um quadro que aconteceu comigo e minha esposa falecida, num momento difícil que eu estava passando no ministério. Eu já estava pastoreando esta igreja, eu já era pastor desta igreja, e passei por uma luta muito difícil, uma luta grande, enorme, e eu tinha o pastor Ismael Feijó de Melo como meu conselheiro. Primeiro foi pastor pastor Raul de saudosa memória partiu, eu constituí o pastor Ismael Feijó de Melo. Pastor Ismael Feijó de Melo partiu, partiu, não é porque ele fosse meu conselheiro, eu tinha como meu conselheiro, porque chegou o tempo de Deus recolhê-los. Então procurava sempre um pastor assim mais idoso para me ajudar, me dar uma orientação. Depois o pastor Armando Torres me ajudou muito, de saudosa memória, né? E assim por diante. Então eu me lembro que num momento difícil que eu estava passando, eu procurei pastor Ismael Feijó, fui na casa dele, ele morava lá na rua Getúlio Vargas. Fui eu e minha esposa, chegamos lá chorando, literalmente chorando. Você imagina uma criança chorando quando o pai às vezes priva de alguma coisa, que ela possa sofrer algum acidente ou alguma coisa assim. Eu cheguei lá, eu e minha esposa chorávamos. Eu me lembro como se fosse hoje.
Ele veio ao nosso encontro, desceu uma rampinha que tinha na casa dele e abriu os braços e nos acolheu assim. Eu aqui e a esposa aqui do lado. E as palavras dele foram essas: enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter um ombro amigo para chorar. Contem com as minhas orações. Isso ficou gravado na minha memória. Ele podia ter telefonado e ter dito: olha, depois eu vou procurar fazer alguma coisa, mas o quê? Aquele abraço, aquele momento aconchegante marcou a minha vida. E nós choramos e ele nos abraçava. Então, imagine Paulo desejando de ir aos Tessalonicenses, sentindo essa necessidade de estar lá com eles. Paulo escrevendo aos Romanos também, aos Colossenses também, que eu citei para vocês no capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. De sorte que uma coisa é você estar presente. Inclusive eu quero aproveitar aqui a oportunidade para você que está em casa, dizer para você que venha à igreja, participe dos cultos presencialmente, como nós temos aqui vários irmãos. Venha, esse momento aqui é um momento aconchegante. Não sabemos por quanto tempo vamos ter essa liberdade. Aproveite enquanto nós estamos tendo-a, porque ela pode desaparecer. Então aproveite, suba à casa do Senhor, para que a gente sinta esse calor, esse aconchego. Essa expressão que Paulo usou aqui, Satanás nos barrou o caminho, pode significar algumas coisas. Além das perseguições, nós falamos a princípio que Paulo tinha um espinho na carne, e esse espinho ele disse que era um mensageiro de Satanás, que era para esbofetear o seu rosto. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Possivelmente tratava-se de uma enfermidade, uma doença, que Paulo se sentia prejudicado. Todo ministro do Evangelho passa por situações semelhantes a que o apóstolo Paulo passou. Essa luta faz parte do ministério. E eu às vezes penso que Deus permite, meus irmãos, que Satanás esteja trazendo essas dificuldades para que nós possamos ver que dependemos, para realizarmos esta obra, dependemos em tudo da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então as investidas, como estamos vendo aqui, uma dentre elas foi essa. Satanás, por 2 vezes eu quis ir aí, mas Satanás esbarrou na minha ida. Agora preste atenção. Aí você diz assim: e por que Deus permite isso, pastor? Irmãos, um certo professor nosso, uma vez, numa sala de aula, ele disse: Satanás é como um cão de coleira nas mãos de Deus, só vai até onde Deus permite. Você já viu alguma pessoa caminhando aqui no Açude Velho com aqueles pet bull, né? Aqueles cachorros, né? Então, às vezes eles têm até uma focinheirazinha, mas ele está lá agarrado, o dono está lá com a coleira amarrada numa corda, numa corrente, e ele às vezes faz um impulso para ele, puxa para cá. Então dizia esse professor: Satanás é como um cão de coleira, só vai até onde Deus permite. E eu estava vendo um comentarista, ele falou o seguinte, que Satanás, meus irmãos, às vezes, preste atenção que eu vou dizer, que você pode até achar que isso é uma heresia, mas dizia um certo comentarista que Satanás muitas vezes ele é tratado como se fosse um servo que está debaixo de ordem de Deus. Como assim, pastor? Olha, não há um exemplo maior do que quando Satanás, querendo provocar a Deus, disse: olha, de onde vem Satanás? Diz: rodear e passear a terra. O Senhor disse: tu viste meu servo Jó? Não há homem como ele sobre a terra, homem temente, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás provoca a Deus: Jó te serve debalde. Ele é assim porque o Senhor cercou ele de bens, o homem não falta nada, a despensa está cheia de comida, dinheiro no bolso, é um homem que vive com fartura, é um homem que tem uma mordomia, muitos animais, tira o que ele tem para ver se ele vai continuar sendo fiel. E Deus permitiu. Satanás provocou a Deus: Deus, faça, pode fazer. Satanás volta, aí Deus vai novamente: tu viste meu servo Jó?
não há homem como ele. Ah, Jó te serve debalde. A esposa dele, de Jó, inclusive, fez uma ameaça para Jó, provocar Jó para abandonar a sua fé em Deus. Homem, não continue servindo esse Deus, não vale a pena, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena. Mulher, tu falas como uma louca. O diabo usou a boca da mulher de Ló, para que ele desistisse de continuar firme. Mas Satanás, quando volta, diz: Jó te serve debalde, pele por pele, o homem vai lutar até enquanto puder, mas fere ele. Deus disse: tudo bem, pode feri-lo, mas não toque na alma. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, versos 9 a 12. Então, meus irmãos, no capítulo 2 nós vemos que Satanás ainda continuou provocando, mas Deus permitiu. E no final das contas, Deus mostrou a Satanás que Jó servia a Deus, estava sendo fiel a Deus, independente dele estar com saúde, independente dele ter dinheiro, independente dele estar materialmente bem. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Por algum momento você se sentiu ameaçado, provocado por Satanás para deixar ou desistir de continuar servindo a Deus? Possivelmente, pastor, uma tentação, um pecado na sua vida, uma ameaça, alguma coisa que Satanás criou para que você ali pudesse então demonstrar sua firmeza. Agora, interessante, Deus muda e reverte aquilo que Satanás faz contra a sua obra em bênção. Paulo e Silas foram presos. Eles estavam inclusive sem liberdade de continuar pregando o evangelho fora daquela prisão depois que foram presos. Mas o que é que diz lá em Atos? Que enquanto eles estavam presos, eles oravam e cantavam. Satanás deixou eles aprisionados, presos, sem liberdade, mas não impediu que eles lá dentro do presídio fizessem a obra de Deus. Quero agradecer a todos os internautas, telespectadores que estão conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo uma belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
meu Senhor para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.